Estamos aqui com o prefeito Dario Saad para um bate-papo sobre as eleições que terminaram, que elegeram o Dario para o segundo mandato, e falar um pouquinho também sobre as perspectivas para esse segundo mandato. Prefeito, como é que você avalia, começar pelo que já passou, né? Como é que você avalia esse seu primeiro mandato está terminando agora, esses 4 anos à frente da Prefeitura de Campinas? Primeiro, muito obrigado pela entrevista, o Diário Campineiro. Eu avalio, do ponto de vista positivo, principalmente por conta da pandemia. Quer dizer, no final de um mandato de 4 anos, olhando para trás, os 2 primeiros foram anos muito difíceis. Foram anos dedicados à pandemia. Logo que eu assumi, veio a segunda onda da pandemia, uma onda impactante, uma onda que paralisou o mundo, e Campinas não foi diferente. Nós tivemos que fazer intervenção no hospital privado, colocar ali um atendimento exclusivo para pacientes do SUS, para atendimento da Covid, e, sem dúvida, aquele começo de mandato foi muito difícil. Depois, eu não tinha lá os 4 anos para fazer as entregas. Eu tive que fazer um esforço muito grande para cumprir os compromissos em apenas 2 anos, 2 anos e meio. E você acha, prefeito, que ficou alguma coisa marcante nesses 4 anos? Alguma coisa positiva que você consegue identificar, destacar nesse primeiro mandato? Olha, eu destaco 2 questões básicas. Primeiro, o atendimento à pandemia. A cidade não deixou ninguém para trás. Aliás, não atendemos só os campineiros, como é de praxe. A gente atendeu muita gente de fora. 20%, 30% dos pacientes de Covid que nós atendemos na pandemia foram pacientes de outras cidades. E outro ponto que eu avalio que foi positivo foi a construção das 16 creches, que finalmente criou capacidade para zerar a fila de creches no município de Campinas, que é uma fila que vem já de décadas, tem ações do Ministério Público, questionamentos da Justiça, na Vara da Infância e da Juventude. Então, nós temos esses 2 fatos positivos. Tem outros que eu gostaria de citar também, mas eu avalio esses 2, o atendimento à pandemia e o enfrentamento à fila de creches. A fila zerou de creche? Está zerando, agora está no processo de chamar as creches que nós construímos, elas já estão entrando em funcionamento, chamando as crianças. Nós devemos fazer um balanço no começo do ano que vem, que é o processo que está acontecendo agora no final do ano. Tá. E tem alguma coisa que marcou você pelo lado negativo? Alguma coisa que você queria fazer e não conseguiu? Eu cito a licitação no sistema de transporte público. Nós fizemos a licitação, apesar de questionamentos na Justiça que nós tivemos, a gente foi publicada e não tivemos interesse de participantes. Então isso me deixou frustrado, porque nós chegamos no final da licitação. Agora nós estamos correndo, refazendo todos os processos, e acredito aí que em 1 mês, 2 a 3 meses, ser publicado novamente. Publicar o edital. E você acha que diminuindo a quantidade de ônibus elétricos, como está previsto na estrutura do novo edital, você consegue atrair as empresas? Esse era o que estava pegando? Isso e a bilhetagem? Isso e a bilhetagem. A bilhetagem, ficando fora do processo de licitação, também foi questionado, muito questionado, mas ela, no modelo que nós estamos propondo, a ENDEC passa a fazer o controle também. Junto com as empresas. Mas é controle público também. Em relação ao ônibus elétrico, nós reduzimos a necessidade das empresas, mas abrimos a possibilidade de colocar ônibus financiados pelo PAC. Campinas já foi habilitada para fazer financiamento de ônibus elétrico pelo PAC. Qual que é o problema em relação ao ônibus elétrico? Nós queremos eletrificar a frota, mas o ônibus elétrico é 3 vezes mais caro que o ônibus a diesel. Infelizmente, um ônibus a diesel custa de 800 a 1 milhão de reais em média, o ônibus elétrico custa de 3 milhões e 300. Então, tudo isso dificulta a eletrificação da frota. E mais, eu faço parte da Frente Nacional dos Prefeitos, represento os prefeitos das grandes cidades no Brasil, como vice-presidente na área de saúde, mas na área de transporte a gente questiona também, quer dizer, o custo do transporte coletivo é só do município. Agora, a mudança da matriz energética, a eletrificação da frota, também vai ficar só nas costas do município? Mas o PAC vai financiar. Financiar é emprestar dinheiro. O município tem que pagar. Então, esse é um desafio das grandes cidades. São José dos Campos já fez, se não me engano, 5 licitações para poder fazer locação de ônibus, ainda não conseguiu. Então, é um período de mudança do transporte público para ônibus elétrico, mas que não está sendo fácil.
e a nossa licitação caiu nesse período de mudança. Que nota que o prefeito daria para esse primeiro governo, de 0 a 10? Eu acho que é difícil eu dar nota. A gente dá nota, você pode ter uma tendência aí a autoelogio, então eu deixo a população avaliar. Então a população avaliou como positivo, porque o prefeito foi reeleito no primeiro turno com uma votação expressiva, né? Eu acho que a população avaliou como positivo. E eu, como prefeito, sei que as cidades têm desafios que a gente não conseguiu superar. Uma cidade como Campinas, que tem 1.200.000 habitantes, 800 quilômetros quadrados de área, uma cidade que é centro de uma região metropolitana de 3.300.000 habitantes, uma cidade que enfrenta desafios como toda metrópole no Brasil enfrenta. A única cidade no Brasil que é considerada metrópole sem ser capital. Então, a gente conseguiu avançar muito, mas temos os desafios para a gente continuar enfrentando aqui nesse segundo mandato. A gente falou de eleição agora, nós tivemos aquele episódio da cassação da sua candidatura. Como é que está essa história? Está resolvida? Ainda tem alguma coisa para resolver? Ainda não está resolvida, mas nós tivemos uma excelente notícia. O próprio Ministério Público Federal, que é o que atua lá no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral, deu parecer favorável a nós. O Ministério Público, geralmente, ele acusa, ele é duro nas suas proposituras. E o Ministério Público reconheceu que a dosimetria, quer dizer, o que a Justiça de Primeira Instância propôs de cassar o registro da candidatura foi muito além do que o potencial, eventualmente, de comprometer a eleição de 3 vídeos na internet. Então, nós tivemos já não digo vitória, mas um parecer extremamente positivo do próprio Ministério Público na nossa ação. Isso deve se resolver rapidamente? Eu acredito que resolve no mês de dezembro. Agora, antes da posse. Quando o Ministério Público dá o parecer, por exemplo, contrário, no caso nosso, se fosse um parecer contrário, a gente teria que convencer os integrantes do contrário do Tribunal Regional Eleitoral de que o Ministério Público está errado, a primeira instância está errada. Mas quando o próprio Ministério Público questiona a decisão da primeira instância, então, na teoria, ajuda no julgamento. Entendi. E vamos falar um pouquinho agora do presente e do futuro, né? Como é que está aí a construção desse segundo governo? Você pretende fazer muitas mudanças ou uma coisa que vai ser natural, que vai acontecer por conta dos acordos políticos? Como é que está isso? Não, primeiro que um governo que vence a eleição com quase 70% dos votos no primeiro turno, os secretários, a equipe de gestão atuou bem. Porque não é o prefeito que ganha a eleição sozinho, eu sou uma pessoa que tem a humildade de reconhecer que ninguém faz nada sozinho. Mas algumas mudanças, algumas adequações nós vamos fazer. Isso é em função de acordos políticos, de necessidade de contemplar algumas na verdade, questões? Você tem algumas questões políticas, mas também de ajustar a máquina para os próximos 4 anos. Maravilha. E como é que você está planejando esses 4 anos? O que é o grande projeto? Quais são as grandes, como é que a gente pode dizer, as grandes obras ou grandes coisas que o Dário pretende fazer? Nós vamos, primeiro, o meu grande empenho agora, está sendo já nesse mandato, viabilizar a licitação do transporte coletivo para a renovação da frota. Esse é o meu primeiro grande projeto, mas no final desse governo, começo do outro. O segundo é começar já a construção de 10 escolas, a licitação e construção de 10 escolas de ensino fundamental em tempo integral. Hoje Campinas tem 9 escolas de tempo integral e nós vamos chegar a 19. Mais 10. Isso é continuação de todo o esforço para qualificar mais a educação de Campinas, que começou na educação infantil com o programa Espaço do Amanhã, com as 19 creches. Esse ano ainda a gente entrega o Centro de Especialidades Médicas na área de saúde, que vai ampliar o serviço de saúde, o Centro de Especialidades Médicas aqui no centro, tem também o Hospital da Mulher. E no caso da mobilidade urbana, nós vamos avançar com o financiamento que nós conseguimos para mais uma ampliação do BRT, para ampliar o BRT, além de entregar esse ano ainda a finalização total com aquela estação do BRT
em frente ao Terminal Ouro Verde, em frente ao Hospital Ouro Verde. Esse ano ainda entrega? Esse ano ainda. O futuro, nos próximos 4 anos, nós vamos investir muito na educação, na ampliação dos serviços de saúde e também vamos cuidar da infraestrutura da cidade. Maravilha. Com relação a 2 coisinhas específicas, o centro de convivência, que é uma coisa que pode parecer chatíssima, mas é uma coisa que é tão importante para a cidade, né? Sem dúvida. A gente espera, acho que é mais de 10 anos que isso... Como é que está lá o centro de convivência? Eu acho que o centro de convivência é há mais de 12 anos. Porque, se não me engano, foi 2012. Está na fase final. Eu vou lá sempre. Você tem ido lá acompanhado? Tenho acompanhado. Você conhece, Bush, mas não sei se nossos leitores e nossos seguidores acompanham. É muito grande lá dentro. Sim. O centro de convivência é um teatro imenso, que não é só teatro. Tem salas de exposições, tem espaço para ensaio da orquestra sinfônica, tem a sala da orquestra, que aliás está pronta já. Então é um complexo imenso. E mais, existia um atraso por conta da dificuldade técnica da obra. Muita gente que não acompanha de perto, tinham engenheiros que defendiam a demolição, você sabe disso? Eu lembro disso. Tinha engenheiros que achavam que a estrutura estava comprometida de uma tal forma pelas infiltrações, mas foi possível recuperar totalmente. Pra você ter uma ideia, teve um atraso, entre outras questões, que o impermeabilizante veio da Alemanha, feito exclusivamente para o centro de convivência. Então, assim, nesse primeiro semestre desse ano de 2025, vai ser entregue finalmente o centro de convivência. Primeiro semestre. Primeiro semestre. Você está pensando em alguma festa para inaugurar? Olha, qual que é a ideia? O que tem de sugestão é grande, assim, várias sugestões. Está sendo discutido já, então? Está sendo discutido. Claro que eu acho que tem que ter participação da orquestra sinfônica. Sim. Eu acho que tem que ter. Não, me parece básico. Básico. E agora, mas é a orquestra sinfônica mais, né? Com algum cantor famoso? É a orquestra sinfônica com algum outro tipo de show? Quer dizer... Isso aí o pessoal já está com 300 opções para a gente ver. E está sendo discutido, então já é uma coisa que está sendo preparada. Apresentação. Maravilha. E a segunda coisa seria em relação às obras contra as enchentes. Isso. Nós estamos aí chegando naquela época crítica do ano, né? Sem dúvida. E como é que está esse planejamento? Como é que está a eficácia disso? Como é que está andando isso? Olha, a obra do primeiro piscinão está andando bem. Já começou? Já começou. E ele vai ter algum impacto já ou não? Não, nesse difícil, momento né? ainda não. A obra do segundo piscinão, que vai ser aqui na cabeceira, ali perto da Orozimbo Maia, no começo da Orozimbo Maia, aqui no centro da cidade, deve estar licitado, está entrando em licitação nas próximas semanas e, na sequência, nós vamos licitar os outros. Então, as obras aqui da Princesa do Oeste, da Orozimbo Maia, elas já estão com os projetos ficando pronto e licitando. Tá. Aí nós estamos já definindo as outras obras que nós vamos investir. Porque nas últimas chuvas, vários pontos da cidade alagaram, alguns de maneira muito intensa, então já tem um estudo para saber, depois junto mesmo com as obras da Princesa do Oeste e da Orozimbo Maia, quais são os próximos passos, quais serão os próximos passos. E enquanto elas não estão prontas, como é que a Prefeitura vai enfrentar, por exemplo, esse ano, esse próximo período de chuvas? Olha, nós vamos enfrentar com monitoramento, alerta a todos, nós vamos ter um cuidado exagerado com todo tipo de comunicação para evitar os locais que frequentemente se alagam. Então, a gente está trabalhando nos projetos, nas obras, mas também nós vamos trabalhar mais forte ainda no alerta das pessoas para evitar as áreas que alagam em chuva forte. Evitar caso, por exemplo, daquele do Pissarrão, da menina que foi arrastada? Sem dúvida. Aquilo dava para ter evitado, não dava, prefeito? Olha, do meu ponto de vista, tem gente que fala que se ela tivesse fechado a via Isso, antes. tivesse fechado a via. Mas naquele dia a chuva foi muito rápida. O que nós estamos verificando nos novos regimes de chuva, nas mudanças climáticas, é que são totalmente concentradas em pouco tempo e um volume de água imenso. Mas a Prefeitura já tem esse indicativo, né? Não seria o caso então de usar isso? Nós temos 80, se não me engano, 80, 90 pontos de alerta na cidade. E agora nós vamos intensificar o alerta. É difícil você fechar 90 pontos muito rápido. E também
quando a meteorologia alerta para chuva, nem sempre Mas prevenir não, dá para mas fechar. mas são 80 pontos de atenção. De atenção. Então, nós vamos trabalhar, se não me engano, esses mais de 80 pontos de uma maneira mais efetiva. Tá. De repente fechar alguma via quando houver Fechar risco a via, ou isso. previsão de uma chuva muito É forte. que essas vias não têm um ponto só de entrada. Muitas delas têm dezenas de entradas para chegar, por exemplo, numa avenida que inunda. Tá. Então, não é, se fosse 80 avenidas, 80 pontos, com 80 fechamentos, você consegue. Mas é muito mais. Mas é muito mais, porque muitas vezes a avenida que alaga, ela não tem só uma entrada, ela tem várias entradas durante o seu percurso. Mas está sendo considerado, então. Está sendo considerado. Suprir, inclusive, esses pontos de entrada para evitar. Isso, para tentar alertar. E aquele alerta geral que a gente vai bater forte, que é, na época, no momento da chuva forte, evitar os locais que se alagam. Ótimo. Fala um pouquinho de política, pelas conversas que estão tendo agora aí em relação à Câmara, em relação ao novo secretário e tal, como é que o prefeito entende que vai ser a próxima gestão com relação à relação com os vereadores? Ela vai ser uma relação de harmonia também ou vai ter um pouco mais de dificuldade com a Câmara no próximo mandato? Eu espero que seja uma relação de harmonia. A Câmara teve uma reeleição, percentual de reeleição muito grande. Uhum. A gente tivemos aí nesses 4 anos um relacionamento institucional importante, construtivo. Então eu acredito que nos próximos 4 anos a gente vai manter esse relacionamento construtivo com a Câmara. Está sendo articulado alguma coisa em relação à eleição do presidente da Câmara? Não, a Câmara tem a sua dinâmica. O prefeito participa dessa articulação? Não. É mais uma dinâmica da Câmara. Tá. A Câmara é independente, tem lá as suas características, então a gente não participa, não. E como é que o prefeito está vendo as articulações? Olha, pelo que eu estou vendo à distância, a Câmara tem lá, acho que 2 ou 3 candidaturas, e agora as conversas vão avançando e as candidaturas vão se afunilando aí. Maravilha. Continuando na política, como é que o prefeito qualifica o que nós temos acompanhado aí na política nacional em relação a essa questão da trama do golpe de Estado que tentaram, em tese, dar, a questão de tentar planejar, matar o presidente, o vice, o ministro do Supremo. Como é que o prefeito avalia, entende e acompanha esse noticiário? Olha, realmente foi uma questão que nos preocupa muito. A democracia, eu sou uma pessoa que defende a democracia e acho que essas questões devem ser rigorosamente apuradas e preservar o maior patrimônio que a gente tem, que é a democracia. De alguma forma, o senhor acha que politicamente esse tipo de episódio afeta a política regional aqui? Nossa. Olha, o prefeito se aproximou muito do presidente Bolsonaro na época da eleição. Olha, antes. Eu tenho uma proximidade muito grande com o governador Tarcísio. Tá? Eu acredito que ainda é cedo para falar na questão da política local. Nessa eleição de Campinas, por exemplo, nós não tivemos uma polarização espelho, quer dizer, parecida com a eleição, com o cenário nacional. Claro, tinha um candidato que era do atual presidente da República, usou muito a figura do atual presidente, mas não houve essa polarização. Eu acredito que em Campinas a população votou mais com características plebiscitárias, avaliando a gestão. Então, assim, pode ter esse fato, essas investigações, toda essa questão pode ter influência nas próximas eleições para deputados, governador, senador e presidente da República. Mas em Campinas, essa polarização não aconteceu. E a postura pessoal do prefeito com relação a esse cenário de investigação do golpe é de condenar a tentativa de golpe? Investigar rigorosamente. Tá. Eu defendo a investigação rigorosa, imparcial e para preservar o maior patrimônio do Estado brasileiro, que é a democracia. Perfeito. Como é que você acha, prefeito, o que na verdade você acha que aconteceu com os times de Campinas nesse ano para que os dois de mão dadas caíssem para a 3ª divisão de uma vez só? Olha, isso não é exclusividade de Campinas. Eu venho do interior do estado de São Paulo, quando
a Francana chegou, nasci próximo à Franca, a Francana chegou a ter time na primeira divisão do Campeonato Paulista. Bastante tempo, eu lembro disso. Bastante tempo. Lá em Ribeirão Preto, que eu estudei em Ribeirão Preto, o Comercial e o Botafogo também eram da elite do futebol paulista e do futebol brasileiro, e Campinas da mesma forma. O que nós observamos, isso eu ouço de alguns especialistas, é que a Lei Pelé ela deu muito poder para os empresários e tirou do clube a questão do passe dos jogadores, ela flexibilizou isso passando para a mão de empresários. Isso tem gerado uma dificuldade muito grande para os times. Então, eu vejo que o que aconteceu em Campinas não é exclusividade da cidade, e não é aqui culpar o time A ou o time B, mas alguma coisa está acontecendo nas cidades que os times tradicionais estão passando por dificuldades. Citei no caso da Francana, mas citei no caso de Ribeirão Preto, que eu vivi nessas cidades. E aconteceu nessas cidades a mesma coisa. Então, assim, eu fico triste porque o futebol é uma paixão da cidade de Campinas, mas eu acho que as duas equipes têm condição de se renovarem aí, articular e voltar para a elite do futebol rapidamente. Maravilha. Prefeito, tem alguma coisa que o prefeito gostaria mais de falar, de deixar para a população? Olha, vou primeiro agradecer a confiança da população demonstrada na última eleição. Isso, para mim, renova o compromisso que eu tenho com a cidade de trabalhar cada vez mais para cumprir os compromissos que nós assumimos e também para, junto aí com a população de Campinas, avançar cada vez mais. Maravilha. Acho que é isso, né?